A paz do Senhor Jesus, irmãos, canal Crescendo em Cristo, mais uma vez. Algum tempinho que eu já não gravo, mas eu estou me preparando para fazer uma bateria de vídeos, bem aprofundados, mas me tocou agora dar uma continuidade no vídeo das alianças, Então a gente fez ali a playlist das alianças e eu senti no coração uma necessidade de passar para os irmãos, uma necessidade que antes de passar para os irmãos foi minha, porque, deixa eu arrumar aqui um pouquinho, licença, porque eu sofri muito com a falta de conhecimento desses pormenores, de entender esses entremeios que aconteceu na mudança das alianças, Tinha a primeira aliança ali do Sinai, o primeiro concerto do Sinai lá, Onde o povo casou com Deus, Deus casou com o povo lá, foi aspergido o sangue, no povo fazendo uma aliança, com o povo, e o povo adulterou e tal, teve todo aquele episódio do bezerro de ouro, E depois a gente sabe que Jeremias profetizou que ia um novo concerto, uma nova aliança, um novo concerto ia vir, E foram passando todas essas coisas assim, e a gente chegou no Novo Testamento e ficou meio que assim, meio que confuso. Paulo encontrou muita dificuldade ali por conta dos irmãos dele, dos judeus, que os judeus bem entendido, bem explicado, que não entenderam essa transição da aliança, e quiseram continuar na antiga aliança. E isso acabou dificultando o ministério de Paulo, sabe? Eu queria falar um pouquinho, hoje eu não vou contextualizar muito na Bíblia essas questões, porque é um vídeo introdutório e preparatório para que a gente possa, numa próxima pegada, a gente pautar tudo, eles os versículos certinhos, mas eu creio que essa conversa que a gente vai ter hoje vai ser muito sadia para o nosso conhecimento bíblico, muito explicativa, e vai trazer luz em muitas questões que às vezes ficam ocultas e a gente não percebe, sabe? Então, vamos começar, ali em Hebreus, no capítulo 8, no versículo 13, está escrito assim, dizendo, novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Olha isso que importante. Envelheceu o primeiro e perto está de acabar, dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Não acabou ainda, mas perto está de acabar. E essa fala aqui do autor de Hebreus, ela é precedida, estou no versículo 13 do capítulo 8, no versículo 8 do capítulo 8, ele fala assim, porque repreendendo-os lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei para a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Então olha que importante a gente entender isso aqui, Ele está contextualizando, ele falando que vai vir um novo concerto. Ele está citando Jeremias, aqui, o autor de Hebreus. Daí ele fala ali, eu vou ler novamente, no 8:8, porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Olha, preste bem atenção, ele está falando com a casa de Israel e com a casa de Judá. Mas por que com essas duas casas? Porque lá no Sinai,
era só Israel, não tinha casa de Israel e casa de Judá, era só Israel formado pelas 12 tribos, não é isso? Tá? Mas aqui ele já está falando Israel e Judá, por quê? Porque ele já está falando lá da época depois de Salomão, onde foi dividido o reino, né? E ficou 10 tribos com Israel e 2 tribos com Judá, Benjamim e Judá, né? E um pouco dos levitas. E ele está falando em relação a isso, mas olha o que ele fala em seguida, né? No 9, não segundo o concerto que fiz com seus pais, em dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto. Eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esse é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Aqui ele fala só já casa de Israel. Ele não fala casa de Israel, casa de Judá. Por quê? Porque aqui, então deixa eu contextualizar. Lá no Sinai estavam as 12 tribos. Passou o tempo, vamos lá para o tempo de Reis lá, onde houve a divisão do reino, ficou Israel e Judá. Só que aqui ele está falando que lá na frente vai se unir novamente e vai ficar Israel novamente. Você está entendendo? Porque daí dos 2 povos fez um, que está lá em Efésios, né? Esse estudo das 2 casas de Israel é muito importante para a gente ter um conhecimento amplo das Escrituras. E eu posso dizer que sem ele, muita coisa a gente não vai entender das Escrituras. Ou a gente vai criar heresia, ou vai perverter. O estudo das 2 casas de Israel é uma chave muito importante para nós termos. Eu vou passar esse estudo no meu canal, na sequência, para que os irmãos fiquem inteirados em relação a isso. Mas nesse vídeo, o que nós estamos falando? Que, então, olha, a gente sabe que tinha um antigo concerto e tem um novo concerto. E como é importante isso? Porque Paulo ele encontrou muita dificuldade com quem? Com os judeus por conta disso. Porque os judeus, aqui em Hebreus mesmo, eles estavam voltando para o antigo concerto. O concerto de sacrifícios, né? De sacrificar e tal, tudo, e estavam deixando as coisas dos princípios da doutrina de Cristo. Eles estavam retornando para os princípios elementares, porque na verdade nem os princípios elementares eles não sabiam. Por isso que o autor de Hebreus, aí no capítulo 5, ele fala assim, ó, vós vos fizestes negligentes em ouvir, né? Olha aqui, ó. No 5:11, Hebreus 5, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os princípios, os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos havei feitos tais que necessitais de leite, e não do mantimento sólido. Eles não estavam aptos para receber o mantimento sólido, porque eles não, nem os princípios, nem os rudimentos da doutrina de Cristo eles não entenderam. Nem aquelas sombras que estavam lá no tabernáculo, o que significa bacia, o que significa o altar de bronze, o que significa o sacrifício, o que significa o dia da expiação, o que significava o tabernáculo, as festas, todo aquele ensinamento que tem do Messias enrustido ali, o culto ali, mas perceptível a quem com atenção percebe e que conduz a Cristo como um aio, eles não entenderam. Então não tinha como eles irem para frente. E daí eles estavam aqui, ó. Daí no 6 ele fala assim, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não tomando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas, fé em Deus, ensino sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Olha, eles estavam deixando essas coisas que nos conduzem à perfeição, para retornar aos rudimentos da doutrina de Cristo, retornar ao antigo tabernáculo, à antiga obra de sacrifício, porque nessa época aqui havia o tabernáculo ainda, mas a arca, que era Cristo, já estava fora do tabernáculo.
Havia o antigo concerto e o novo concerto estava chegando. Por isso que a gente leu lá Hebreus 8, no finalzinho do Hebreus 8. E é difícil mesmo de entender isso. Os judeus não estavam entendendo, muitos não estavam entendendo isso. Olha, eu vou ler de novo, Hebreus 8, 13, dizendo, o novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Onde que a gente vê isso numa sombra? A gente pode ver isso lá na época do tabernáculo, né? Que passou Josué, vem Juízes, aí vem Samuel, a arca é tomada, não é tomada, e é levada cativa, e daí depois Davi tenta trazer a arca e tal, tudo, morre usar, mas depois ele tenta novamente. Saul não traz a arca, mas Davi traz. E traz a arca e não leva para o antigo tabernáculo, ele monta uma outra tenda, que é o tabernáculo de Davi que a gente chama. Então ficou havendo o tabernáculo antigo, lá com o ato, santo lugar, santo do santo, mas a arca não estava no santo do santo. E a tenda de Davi, onde que estava a arca? A arca da presença de Deus. Então ficou operando os dois tabernáculos. E aí Davi institui um novo sistema de adoração lá, põe músicos, põe, sabe, turnos, né? Grandes coisas ele faz lá. Isso é uma sombra do que está acontecendo agora. Havia o antigo templo, o templo de Herodes, né? E havia Jesus criando a igreja. Né? O templo para quê? Para que Deus habitasse no templo, não era isso? E a igreja é o quê? É o templo do Deus vivo. Vocês estão entendendo? E os dois estavam no mesma caminhada ali, né? Então por isso que a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, o Senhor Deus dando um discernimento para Pedro, né? Trazendo aquele sonho lá do lençol com toda espécie de animais lá, né? Se referindo aos gentios, né? A gente vê a peleja ali em Atos 15, onde os judaizantes estão ali com dificuldade com Paulo, até Pedro com dificuldade com Paulo. Paulo fala que resistiu na face de Pedro, né? Por conta do Pedro abraçar os gentios e eles não acharem que não é povo, né? E aí Tiago se levanta e fala assim, que nos últimos dias será reerguido o tabernáculo de Davi, a casa de Davi, né? Mas o que acontece? O tabernáculo de Davi não era só a tenda, o tabernáculo de Davi, da habitação de Deus, era a casa de Davi. Como que ruiu a casa de Davi? A casa caída de Davi, tem aquele louvor, né? Corruiu quando Davi se envolveu com Betseba. Teve Salomão começou a reinar, começou a idolatria, rachou o reino, se dividiu tudo. Essa casa de Davi que se dividiu tudo, Israel foi levada cativo, porque começou uma idolatria terrível, fizeram 2 bezerros de ouro lá, né? Judá ficou lá também, adulterou, Israel adulterou, lá em Oséias fala, em Jeremias 3, se não me engano, fala que Deus dá carta de divórcio para Israel, Deus despede Israel. E lá em Oséias fala assim, quando tem os filhos de Oséias, fala assim, não mais meu povo. Olha que forte que fica isso, né? E daí Israel vai, né? E vai e não volta mais, é semeado das nações, né? E Judá não, Judá ainda fica, mas Deus segura ainda na aliança, porque de Judá sairia o rei, né? O cetro não se apartaria de Judá, na bênção lá é ministrada isso. Então, de Judá ainda permanece, mas Judá também é levada cativa, não é? Mas depois Judá volta. Mas o que acontece? Em todo esse entre-meio, caiu a casa de Davi, aconteceu toda essa ruína. E daí Tiago se levanta lá em Atos 15 e fala assim, está escrito que nos últimos dias eu restabelecerei o tabernáculo de Davi. Então, o quê? Vai unir novamente. Né? E a gente leu ali
no antigo concerto, que ele faria um novo concerto na casa de Israel e a casa de Judá, a casa dividida. E depois ele fala só Israel, por quê? Porque já se uniram novamente na igreja. Né? Então é difícil isso de entender com esses dois tabernáculos fluindo ao mesmo tempo. Por isso que há muita levante dos judeus, dos judaizantes na época, porque eles queriam um antigo sistema montado de adoração, baseado em sacrifício de animais. Só que não era perfeito, como fala em Hebreus aqui. Jamais ia poder, né? Porque ele fala assim, ó, no qual a vontade temos sido santificados pela oração do corpo de Jesus Cristo, Hebreus 10, 10, né? Daí ele fala assim no 12, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus Pai, de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, porque com uma só oração aperfeiçoou para sempre os que são santificados, né? Falando desse novo concerto, que daí em Hebreus 10 ele vai repetir, em Hebreus 8 ele falou do novo concerto, e em Hebreus 10 ele vai repetir falando desse novo concerto. No 16 ele fala assim, esse é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento, né? Então é muito forte isso que a gente entendendo isso aqui. Mas acho que quando a gente pega lá, para a gente ter uma noção de como que foi o levante, 1 Tessalonicenses 2,15, Paulo chega a falar assim, que os judeus eles foram um atrapalho muito grande. Os judeus que não aceitaram Jesus, né? Quer ver aqui, ó, 1 Tessalonicenses 2,15, vai falar aqui, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. Tem versão da Bíblia que fala que são inimigo de todos os homens. O versículo 15 do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, eu estou lendo. Depois você lê lá, no versículo 14, ele fala assim, ó, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Então os judeus eles acabaram ali querendo o antigo sistema de oferta, né? Eles não entenderam, eles não entenderam ainda a nova aliança. A nova aliança, o levantar das nossas mãos, a oração é o sacrifício, o levantar das nossas mãos santas e limpas. Tem várias maneiras, o sacrifício de louvor, e na antiga aliança era o sacrifício de animais. São diferentes os meios de adoração, né? Então, e é um versículo muito forte esse aqui. Então ele fala assim, ó, no 1 Tessalonicenses 2,15, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, estavam perseguindo, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, ou inimigos, tem versão que fala. No 16 ele fala assim, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim, né? Pegar um outro versículo aqui, Atos 20, 19, quer ver aqui? Então é sério essas coisas, né? Atos 20, Paulo ele está finalizando seu ministério, ele vai falar com os anciãos da igreja, né? Fala assim, ó, de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja, no 17, Atos 20, 17. E daí no 19 ele fala assim, ó, servindo ao Senhor com toda a humildade, ele está falando do ministério dele, e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então, os judeus eles se levantaram muito, os bem entendidos, os judeus que não aceitaram o nosso Senhor Jesus Cristo como Messias, se levantaram contra o ministério de Paulo, travando, atrapalhando o desenvolver do ministério de Paulo aos gentios, porque eles não aceitavam os gentios, porque lá na lei falava que para ser judeu tinha que se circuncidar.
A circuncisão era a porta de entrada para ser povo de Deus. Quem não era circunciso não podia ser povo de Deus. Aquele que não se circuncidasse era cortado do povo. Então havia essa peleja. Não, se você quer ser povo de Deus, vai ter que se circuncidar. Só que se você se circuncidar, você é obrigado a guardar toda a lei. Não é só uma questão da circuncisão. Não tem como você, se você se circuncidar, você era obrigado a guardar as festas, as leis, os rituais, o tabernáculo, tudo. E era um peso muito grande dos judeus, por isso que em Atos 15 tem aquela organização ali. Mas eu estou trazendo isso para a gente ver como houve um impedimento do fluir do ministério de Paulo. Até Pedro não entendeu bem ali o propósito e o agir do Senhor de uma forma maravilhosa, né? Unindo os dois povos, tirando a cédula que era contrária, né? Ali, o que mais que eu posso pegar aqui? 1 Coríntios 6, Paulo tem algo importante que ele fala aqui também, porque também estava havendo uma peleja ali em relação a essas situações, né? E aqui a gente vê muito bem, porque na transição ali o que acontece? Quem estava na lei continuasse, né? Porque daí ele ia continuar no sistema ali, até que depois, se não me engano, foi em 70, depois de Cristo, foi destruído o templo, né? E aí o templo foi destruído, daí não tinha mais como fazer sacrifício, como fazer as coisas lá, então tinha essa transição, né, que estava em pé o templo naquela época, né? E aqui em 1 Coríntios 6, deixa eu ver aqui, 6, 1 Coríntios 7:18, será que é? 7:18, Paulo fala assim, o contexto ali é as questões dos casamentos, da lei e tudo ali, né? No 7:18 ele fala assim, e alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide. É importante a gente entender isso. Olha como, acho que aqui a gente pode ver, né? Tá, os que já estavam circuncidados continuem circuncidados, não anulem, caminhem nisso aqui, porque a lei tem a sua eficiência lá de demonstrar Cristo, de perceber Cristo, mas os que não são circuncidados não precisam circuncidar, porque há um novo sistema sendo implantado, e de coração, quem olha e percebe, se encaixa, né? Gálatas também, ele vai falar muito sobre isso. Esse aqui é um vídeo introdutório, que a gente está vendo para a gente conhecer um pouco mais esses entremeios de difíceis situações que aconteceu no ministério de Paulo e que a gente se pega hoje sem saber, né? Que é só pela fé, não é pela... a lei não pode mais, não tem que ter lei, não pode ter... Não é só a fé, e toda essa coisa. Fala de tudo isso aqui, para a gente entender bem, sabe? Aqui, ó, Gálatas 6:15, ele vai falar assim, Paulo pegando esse fio da meada dessa discussão deles lá, Paulo fala assim, ó, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura, sim o demonstrar que é uma vida nova, renascida, como a vara de Arão, que era uma vara morta lá, e Deus mandou colocar as varas lá e a vara de Arão floresceu, né? Do morto houve uma nova vida. Então, tanto os judeus como os gentios que creem no Senhor Jesus Cristo, eles recebem essa nova vida e eles vão demonstrar essa nova vida. Como? Em amor. Por isso que aqui em Gálatas mesmo 5:6:2 ele fala assim, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, né? Então, ó, daí tem aquela discussão da lei e da graça.
Mas a lei de Cristo ela engloba tudo, porque se você leva as cargas uns dos outros, assim cumprirei a lei de Cristo. Qual que é a lei de Cristo? É a lei do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Aí, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, eu amar o meu irmão como eu me amo. Só que depois daí ele vem fazer um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí já pega mais. Olha a maneira que Cristo amou. Não é uma maneira que eu me amo e que eu amo o meu próximo. É uma maneira mais profunda. Não. Nossa, a gente começa a entrar num crescimento espiritual muito forte, muito grande, em relação a isso aqui, ó, Gálatas 5:6, ele fala assim, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Olha, por que ele fala disso? Porque está nesses dois entre meio, a graça e a lei, o antigo concerto e o novo concerto. Os dois estão vigorando ali naquela época e Paulo está achando o entremeio, organizando isso, né? Um está prestes a desaparecer, como a gente leu lá em Hebreus começando o vídeo, e o outro está começando a se afirmar, né? E é muito forte esse aqui, ó. Gálatas 5:14, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ponto. Então a lei do amor, ela suplanta muita coisa, sabe? A lei do amor. E esse amor emana de Cristo, né? Quando a gente olha para esse amor, meu Deus, nossa, a gente vai conhecendo, a gente tem prazer em vivenciar isso. Por isso que ele vai falar aqui em Hebreus, a nova aliança, a lei não vai parar em tábuas de pedra, porque na antiga aliança a lei foi parar em tábuas de pedra, porque o povo tinha um coração duro. Quando a gente vai ler lá, eu fiz um vídeo sobre a aliança de Moisés, procura no canal aí, deve estar na playlist aliança, que está bem explicadinho. A intenção de Deus era que a lei viesse parar no coração do povo, mas o povo tinha um coração duro e Deus já sabia. Quem dera eles tivessem tal coração, Deus fala para Moisés, eu falei com eles cara a cara. Mas como Deus sabia, a lei vai parar em tábuas de pedras. Não é? E agora ele traz a nova aliança, que a lei vai parar no coração. Olha aqui o que a gente leu no começo, quer ver? Eu vou ler novamente. Hebreus 8. Porque repreendendo-os lhes dizeis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, nos dias que eu os tomei da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e no seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Quem que escreveu a lei nas tábuas de pedra? O dedo de Deus, o Espírito Santo. Quem vai escrever a lei no nosso coração? O tocar do Espírito Santo. Irmão, é muito lindo isso daqui, sabe? Né? E aquelas coisas lá, o antigo concerto, ele passa a ser sombra. Sombra como? Eu não tenho a imagem exata, porque agora no novo concerto vai vir a imagem exata do que era a sombra lá atrás. Por isso que em Hebreus 10:1 ele começa falando assim, ó. Porque tendo a lei, a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam.
De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados, pelo que entrando no mundo de sacrifício e oferta não quisesse, mas corpo me preparaste. Né? Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Sacrifício e oferta não agradam a Deus, e sim o obedecer. Obediência quero e não sacrifício. Então disse: eis que venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade, como acima diz. Sacrifício, oferta, holocausto e oblações pelo pecado não quisesse, nem te agradaram, os quais te oferece segundo a lei. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, no qual vontade temos sido santificados pela obração do corpo de Cristo, feita uma só vez. Né? E daí embaixo ele vai falar do novo concerto, que é o mesmo que está no capítulo 8, que é o mesmo que está em Jeremias 33. Né? E esse novo concerto, ele tem poder, porque o pecado ele se instalou na nossa consciência. E o sangue de bodes e de touros, o sangue de novilho, o sangue dos animais, não tem poder de tocar a consciência. Eles ficavam vendo a consciência, os animais sendo sacrificados lá por ele, mas não chegavam a tocar a consciência dele. E aquele que não era santificado, purificado no terceiro dia, tinha que passar pelo sacrifício do sétimo dia, do sábado. Só que o terceiro dia fala de Cristo, o sétimo dia já fala do milênio. E no sétimo dia já não vai, é difícil daí. Então quem não aceita esse sacrifício potente do nosso Senhor Jesus Cristo, agora, né? Então veja aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um versículo aqui que fala que ele toca na nossa consciência. Agora aqui no meio do... Não sei se vou conseguir pegar aqui. Aqui, ó. Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então o poder do sangue de Cristo, né? Não gnosticismo, mas o poder eficiente, racional da tua percepção e do agir do sangue na tua vida, vai limpar a tua consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Você não vai mais caminhar na sombra, vai caminhar na realidade, no amor. A intenção de Deus é nos levar até o amor. A fé, a esperança e o amor, mas o maior desses é o amor, não é? A fé, a esperança, as profecias, os dons, são tudo para edificação do corpo. Sacrifício e oferta não quisesse, mas corpo me preparaste. Esse corpo de Cristo, que é primícia no nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nós somos primícias também. Isso fala do estudo das festas. Então tem muita coisa para a gente aprender, que nós vamos continuar aprendendo, tá bom? Vou ter que finalizar aqui o vídeo, e no próximo vídeo eu vou fazer mais contextualizado, para a gente ver esses entremeios dessa transição da aliança, porque as duas estavam regendo ao mesmo tempo, mas ia acabar uma e a outra ia se estabelecer, trazendo as coisas futuras, apontando já para as coisas futuras, das quais nós vivenciamos nesse tempo. É lindo isso, e é mais profundo do que nós imaginamos. Quer ver aqui, ó? Deixa eu ver se eu acho, mas agora eu não vou conseguir achar. Deixa eu ver aqui. Aqui, o 6,4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro.
os poderes do século futuro, o século que vai vir, nós já estamos exercitando, manejando já agora, os que realmente buscam estar no novo concerto, porque os que estão no novo concerto, os que não se converteram a Jesus, ainda estão no antigo concerto, eles têm os seus olhos anuviados. Quer ver aqui, ó, 2 Coríntios vai falar sobre isso aqui, olha aqui, ó. Aqui, ó. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Procura depois o significado da palavra abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Irmão, Moisés trouxe a lei, o Pentateuco, não só a lei dos mandamentos, o Pentateuco, irmão. Você está entendendo? Só que você lê com o véu. Tá o véu ainda. Mas quando você se converte a Cristo, o véu é tirado. E você consegue enxergar dentro, o profundo. E a realidade que Deus quer, não é só a sombra da lei, mas a realidade que a gente leu lá em Hebreus 10:1. Daí olha que ele fala, até hoje, quando é lei de Moisés, o véu está sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. A chave é se converter ao Senhor. Se converter ao Senhor. É o Senhor, é o único e suficiente Salvador. Não acrescente. É o Senhor mais tal coisa. É o Senhor mais tal dia. É o Senhor mais tal... Irmão, vai ficar como um véu na cara. Aí, a partir do momento que você se converter, não é só o Senhor, aí começa a descortinar e você vai começar a perceber o profundo daquele dia, o profundo disso, o profundo daquilo, e se descortina e você consegue enxergar. Tá bom? Finalizando aqui o vídeo hoje, eu agradeço a todos que assistiram o vídeo, né? Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Deus os abençoe. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.